E se hoje fosse o seu último dia? E se você acordasse amanhã e percebesse que não há mais tempo? O que você deixou para depois? Quantos sonhos você arquivou esperando o momento certo? Quantas vezes você olhou para o relógio e sentiu que a vida estava escapando pelos seus dedos? Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas será que temos? Quantas vezes você pensou em fazer algo que realmente importa e deixou para amanhã? O que você está adiando? Por medo? Por comodidade? Porque acredita que sempre haverá mais tempo? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Harmonia Quântica. Queridos, hoje vamos falar sobre algo que pode mudar a sua vida. Hoje nós vamos mergulhar profundamente na questão do o que impede você de viver plenamente, no porquê adiamos nossos sonhos e, principalmente, por que resgatar o poder do agora? Porque o dia mais importante da sua vida, sabe qual é? É hoje. Vamos lá. Feche os olhos por um momento e imagine. É uma manhã comum. Você acorda, estica o corpo, olha para o relógio e percebe que tem um dia inteiro pela frente. Talvez pense: amanhã eu faço, semana que vem eu resolvo isso, ano que vem vai ser diferente. Agora imagine que de repente essa manhã nunca chega. Nós vamos falar sobre o mito do amanhã. O mito do amanhã é uma lição poderosa que aprisiona milhões de pessoas em uma existência medíocre. Ele se disfarça de esperança, mas na verdade é um ladrão sorrateiro que rouba a nossa vida minuto a minuto. Mas por que acreditamos no amanhã? A resposta está na nossa programação mental. Desde pequenos, ouvimos frases como: você tem a vida inteira pela frente, espere o momento certo, tenha paciência, tudo tem a sua hora. Mas o que ninguém conta é que o amanhã nunca é garantido. Ele é apenas uma possibilidade, um conceito abstrato que pode ou não acontecer. Enquanto isso, o hoje, o único tempo que realmente existe, escorre pelas nossas mãos. Quantas vezes você disse para si mesmo: amanhã eu começo a dieta. Semana que vem eu falo com aquela pessoa. Quando eu tiver mais dinheiro, eu sigo o meu sonho. Ou, quando eu me aposentar, eu viajo. O amanhã se tornou um esconderijo confortável. Ele nos dá a ilusão de que ainda temos tempo. Mas, na verdade, estamos apenas fugindo do compromisso de viver intensamente agora. A grande tragédia da humanidade não é a morte. A verdadeira tragédia é passar pela vida inteira esperando para viver. Pense em alguém que você conhece e que partiu de repente. Uma pessoa que fazia planos, tinha sonhos e num instante não estava mais aqui. Agora reflita. Se soubesse que tem apenas mais uma semana de vida, o que você mudaria? Quantas coisas você deixaria de lado porque percebeu que eram irrelevantes? Quantos eu te amo que nunca disse finalmente escapariam da sua boca?
A verdade é que vivemos como se fôssemos eternos. Mas a qualquer momento, a nossa história pode ter um ponto final inesperado. Você já ouviu falar da falácia do momento certo? Pois é, muitas pessoas dizem: vou esperar o momento ideal. Mas deixa eu te contar um segredo. O momento perfeito não existe. Você nunca estará 100% preparado para começar algo novo. Você nunca terá todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Você nunca terá tempo sobrando, dinheiro suficiente ou a segurança absoluta que deseja. O que você tem é o agora. Para de esperar garantias. A vida nunca vai entregar um manual dizendo que você está pronto. Identifique as suas desculpas. O que você vem adiando há anos? Tome uma decisão irreversível hoje, algo que quebre o ciclo de adiamentos. O mito do amanhã nos mantém presos em uma ilusão perigosa. Ele nos faz adiar nossos sonhos, postergar nossa felicidade e viver uma vida plena de arrependimentos. Mas agora você sabe a verdade. O tempo não espera por ninguém. E a grande pergunta que fica é: o que você vai fazer com o hoje? Porque amanhã pode ser tarde demais. Agora, queridos, vamos falar sobre o medo que paralisa, um inimigo invisível que nos impede de viver. O medo é um guardião invisível. Ele se apresenta como proteção, como prudência, mas na verdade ele aprisiona. Ele sussurra em nossos ouvidos: e se der errado? E se eu for criticado? E se eu falhar? E se eu perder? E assim vamos adiando, vamos nos encolhendo, vamos assistindo a vida passar como meros espectadores, enquanto dentro de nós há uma chama que nunca é acesa. Por que temos tanto medo de viver plenamente? Desde criança, aprendemos que errar é perigoso, que o desconhecido deve ser evitado, que devemos seguir o caminho seguro. Nos ensinaram a temer o fracasso, mas nunca nos ensinaram a temer o arrependimento. O medo que paralisa não é aquele instinto natural que nos protege de um perigo real. Ele é o medo construído, implantado em nós pelo ambiente, pela sociedade e pelas experiências que vivemos. Agora, você vai conhecer os 3 tipos de medo que nos mantêm estagnados. O primeiro medo é o medo do fracasso. Muitos não dão o primeiro passo porque têm medo de errar. Mas pare e pense. Existe alguma pessoa bem-sucedida que nunca falhou? Alguma criança aprendeu a andar sem cair? Algum grande inventor criou algo sem testar inúmeras vezes? Fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é o caminho até ele. Aqueles que não tentam por medo de errar já estão errando antes mesmo de começar. Agora, o segundo tipo de medo que nos deixa estagnados é o medo do julgamento. Guarda isso com você. Vivemos presos na aprovação dos outros. Vivemos constantemente dizendo para nós mesmos: o que vão pensar se eu mudar de carreira? O que vão falar se eu terminar esse relacionamento? E se acharem ridículo o que eu tenho a dizer ou a fazer? A grande verdade é:
as pessoas já falam de você. Se você tentar algo novo, te julgam. Se você ficar na mesma, também te julgam. Se você se arrisca, criticam. Se você se esconde, criticam também. Gente, saber disso é libertador. Fazendo você ou não aquilo que você gostaria de fazer, você já é julgado. Então, meu amigo, siga os teus sonhos, porque a opinião alheia sempre irá existir. Mas a sua vida é sua e ninguém, além de você, vai sentir o peso do arrependimento por não ter seguido o seu coração. E agora, o medo de número 3, o medo da mudança. Mesmo que a vida atual não esteja satisfatória, muitas pessoas preferem o sofrimento conhecido do que a possibilidade do desconhecido. O medo da mudança é o medo ancestral, porque o nosso cérebro quer nos manter seguros. Mas a pergunta é: segurança a que custo? A custo de uma vida monótona? A custo de nunca descobrir seu verdadeiro potencial? A custo de olhar para trás um dia e perceber que você apenas existiu, mas nunca viveu de verdade? Amigo, amiga, você sabia que existe um grande medo que você deveria ter? Se você tem medo de fracassar, se você tem medo do julgamento das pessoas ou o medo da mudança, eu te pergunto: e o medo de não viver? E o medo de chegar ao fim da vida cheia de arrependimentos? Esse deveria ser o maior medo de todos, porque a verdade é que a vida não espera. O tempo não faz pausas, e cada dia que passa é um dia que não volta. Se o medo te paralisa, ele está tirando de você não apenas oportunidades, mas a sua própria essência. Agora, você deve estar se perguntando: como superar o medo e retomar o controle da sua vida? Guarde essas dicas para você. Reconheça que o medo sempre existirá. Ele não desaparece, mas você pode agir apesar dele. Dê passos pequenos. O medo parece gigantesco quando olhamos para o todo, mas se quebrarmos em pequenas ações diárias, ele perde a força. Vou te dar um exemplo pessoal. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a dirigir, o medo inicial quase me paralisou, mas eu decidi comigo mesma que não iria aceitar ser dominada por ele. Então eu tomei uma decisão. Decidi dirigir apenas no quarteirão da minha casa. Depois, aumentei para dirigir apenas no meu bairro. Depois, eu já estava dirigindo na minha cidade. E logo em seguida, o medo já não mais me pertencia. Hoje, eu dirijo em qualquer lugar. E isso é válido para qualquer área da vida. Pequenos passos de cada vez nos levam longe, além do medo. Se pergunte: o que é pior? O medo de tentar ou o arrependimento de nunca ter tentado? Haja antes mesmo que o medo tenha tempo de crescer. Quanto mais tempo você pensa, mais ele se fortalece. E quando eu ainda tinha medo de dirigir, eu colei uma frase no painel do meu carro. Todas as vezes que o medo vinha, eu lia aquela mensagem que dizia bem assim: o medo é um monstro covarde. Se você correr dele,
ele aumenta de tamanho, mas se você enfrentá-lo, ele desaparece, ele diminui de tamanho. Está com medo? Haja mesmo assim. O medo pode ser um conselheiro, mas nunca um ditador. Ele pode alertar, mas nunca governar. Ele pode existir, mas jamais impedir você de viver. Porque no fim, o que realmente importa não é o que poderia ter dado errado. O que importa é o que poderia ter acontecido se você tivesse tentado. Ah, como eu estou feliz em poder te dizer isso. Naquela época em que eu enfrentei o medo dirigindo, até mesmo em rodovias, eu já sentia vontade de contar para as pessoas que é possível enfrentar o terrível monstro do medo. Não deixe que ele te domine. Agora, vamos falar sobre a ilusão do tempo infinito, o engano que nos mantém adormecidos. Pare por um instante e pense. Quantas vezes você disse: depois eu faço, ainda tenho tempo, um dia eu começo? Agora me responda: quando foi a última vez que esse depois realmente chegou? Quando foi que esse um dia se transformou em hoje? A ilusão do tempo infinito é um dos maiores truques da mente humana. Nós vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, mas a verdade é brutal. O tempo está passando, ele não volta. O paradoxo do tempo, ele parece muito, até que não é mais. Quando somos jovens, o tempo parece abundante. Cada ano parece uma eternidade. Cada dia é apenas mais um dia. Mas, conforme envelhecemos, percebemos algo assustador. O tempo acelera. Os anos passam como semanas. Os meses desaparecem diante dos nossos olhos. E então, um dia, olhamos para trás e percebemos o que foi feito de toda aquela imensidão de tempo que pensávamos ter? Os sonhos foram deixados para depois. As palavras que queríamos dizer ficaram presas na garganta. As oportunidades passaram diante dos nossos olhos e nós não pegamos nenhuma. Por quê? Porque acreditamos na mentira do tempo infinito. Mas por que o tempo parece acelerar? O nosso cérebro, ele tem uma forma curiosa de perceber o tempo. Quando fazemos algo novo, o tempo parece lento. Quando entramos na rotina, os dias passam rápido demais. Isso significa que quanto mais repetimos os mesmos padrões, mais rápido a vida parece escorrer pelos nossos dedos. Já percebeu como os dias da infância pareciam longos? Como as férias pareciam eternas? Me lembro que com 12 anos eu já tinha o vício da leitura que ainda carrego hoje. E me lembro das longas tardes que eu passava lendo a coleção Vagalume. Isso acontecia porque cada experiência era nova. Agora, observe a sua vida adulta. Os dias se misturam, as semanas evaporam, os anos desaparecem. Quando nos damos conta, já se passou uma década. Esse é o perigo do tempo. Ele nos dá a ilusão de que é infinito, mas na verdade é um recurso limitado que se esgota a cada segundo. Vou te revelar uma verdade cruel. O tempo não é seu.
A maior ilusão que temos é achar que o tempo nos pertence, mas na realidade, o tempo não é garantido. O tempo não é renovável. O tempo não espera por ninguém. A cada dia que passa, temos um dia a menos, mas continuamos vivendo como se tivéssemos uma reserva infinita de dias. O problema não é que a vida seja curta. O problema é que desperdiçamos boa parte dela como se fosse longa demais. Neste livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a autora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica, geriatra, ela traz algo impactante. Não morremos somente no dia da nossa morte. Morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos. Mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morremos antes da morte quando nos abandonarmos. Morreremos depois da morte quando nos esquecerem. Trabalhos de pesquisa com pessoas no leito de morte perguntaram a pessoas que estavam partindo quais eram os seus maiores arrependimentos. Os pesquisadores disseram que dificilmente você ouvirá de um doente terminal algo como: queria ter trabalhado mais, gostaria de ter guardado mais dinheiro, ou deveria ter me preocupado mais com a opinião dos outros. Mas, na verdade, o que mais ouviram foram coisas como: queria ter passado mais tempo com quem eu amo. Deveria ter viajado mais. Gostaria de ter seguido os meus sonhos. O problema é que só percebemos o valor do tempo quando ele está acabando. Mas eu te pergunto, por que esperar chegar ao fim da linha para entender isso? Se você quer acordar desse transe, precisa mudar a sua relação com o tempo. Tome consciência da finitude da vida. Aceite que cada dia é um presente único que não volta mais. Viva com a urgência de quem sabe que o amanhã pode não chegar. Trate cada dia como se fosse um fragmento da sua história. Como que você gostaria que essa história fosse contada? O que você está deixando como legado para o mundo? Quebre a rotina e desacelere o tempo. Aprenda algo novo. Saia da repetição do automático. Viva experiências que marquem a sua memória. Não adie o essencial. Diga o eu te amo hoje. Tome a decisão que você sabe que precisa tomar. Faça o que realmente importa, sem esperar o momento ideal. O tempo não espera. Você está esperando o quê? O tempo não é infinito. O que você faz com ele é o que realmente importa. Se você continuar adiando seus sonhos, os seus desejos, a sua felicidade, um dia acordará e perceberá que não há mais tempo. E por favor, não me venha com essa fala de que estou velho demais para realizar os meus sonhos. Se você está vivo, se você tem saúde, por mais precária que seja, mas ainda assim é possível realizar o teu sonho, realize. Hoje é o momento. Hoje é o tempo certo. Agora é o seu presente de Deus. A questão é sobre o tempo. Você vai usá-lo ou continuará acreditando que ele nunca vai acabar? A essa altura, você já percebeu
O tempo não é infinito. A vida não espera. E cada minuto que passa é um minuto que não volta. Mas agora vem a grande pergunta: se sabemos disso, por que continuamos procrastinando? Por que, mesmo com toda essa consciência, ainda adiamos nossas decisões e nos deixamos levar pela inércia? No próximo vídeo, que será lançado no YouTube na próxima semana, vamos explorar essa questão profundamente e revelar como podemos romper esse ciclo de adiamentos e, finalmente, tomar as rédeas de nossas vidas. Se você sentiu que essa conversa despertou algo dentro de você, então não perca a continuação. Está na hora de sair do piloto automático e viver com propósito. Deixe o seu comentário. O que você vem adiando há anos? Eu quero saber a sua resposta. E, por favor, me ajude a espalhar mais harmonia. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Um abraço e até mais!